A palavra de Deus para nós hoje é Miqueias, capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia e quer acompanhar, vamos lá. Nós vamos ler de 1 a 4, tá? É uma palavra que o Senhor falou para Israel em um tempo da vida deles. Isso é uma correção, é um juízo que Deus está aplicando, né? A vida da gente, de vez em quando a gente também sofre uns juízos de Deus, né? Deus chama a atenção da gente, belisca, né? Fala forte, fala bravo. De vez em quando Deus nos chama a atenção e isso é importante. É igual pai corrigindo filho. Filho que deixa para lá, faz o que quer sempre, não vai dar carreira certa não. E Deus, nos conhecendo, também fala isso. Por isso que ele chega e bota as cartas na mesa, né? Como diz o ditado popular. Ele põe tudo assim, às claras. E é isso que ele vai fazer conosco hoje, diante da nossa vida, diante do cotidiano da nossa vida. Hoje. Você sabe como você está, Deus sabe muito mais como cada um de nós está. É bom que a gente pare para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, o sentido da palavra do Senhor, porque Deus sabe o que fala, queridos ouvintes. Deus sabe muito bem o que fala, tá bom? Então vamos lá, Miqueias capítulo 6, versículos 1, 2, 3 e 4 diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a sua voz. Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Esse é o texto. É uma palavra que Deus colocou Israel na frente dele para eles poderem ouvi-lo. E eu espero que cada um de nós também, da mesma forma, possamos estar sendo colocados assim diante da verdade de Deus para que ele possa falar com a gente. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir o que Deus quer e acha que precisa falar. E você também. Porque às vezes, amigos ouvintes, a nossa vida passa assim, igual barco à deriva, passa assim flutuando, né? Parece que a nossa vida tem dia, não tem muito sentido, né? De estar vivendo, por que viver dessa maneira, por que passar por isso, por que enfrentar aquilo. Parece que tem dia que a gente não descobre, não entende a razão das coisas. E aí pode vir murmuração, pode vir reclamação, pode vir braveza, né? Pode vir revolta, pode vir essas coisas comuns que vêm para o ser humano, tristeza, né? Amargura, é tanta coisa. Nós temos naturalmente uma tendência de botar culpa em alguém e tem hora que a gente põe a culpa até em Deus. Eu já pus culpa em Deus. Culpado é o Senhor. É muita audácia, né? Como é muita ignorância também. Pedir perdão a ele depois. Culpado sou eu mesmo. Só que às vezes eu fico numa situação tão difícil que eu arranjo argumento para culpar a Deus. Se o senhor tivesse feito diferente, não tinha acontecido isso. Se o senhor tivesse barrado aquilo, não teria acontecido aquilo outro. E assim vai. Me entende? Então essa é a nossa posição, porque Deus chamou a atenção de Israel. Usou o profeta Miqueias para chamar a atenção de Israel. Povo esse que é depois do exílio, depois que foi tirado da Babilônia. Igualzinho a minha vida e a sua vida. Quanto tempo já andei com Deus? 30, parece que eu vou fazer 32 anos, 31 anos de vida cristã. É muito tempo. Eu me lembro do primeiro dia, do primeiro encontro, eu me lembro do primeiro amor, eu me lembro da primeira mensagem que eu ouvi
de Deus para a minha vida, que foi direto como uma seta para o meu coração, razão de me desmontar todinho. Eu me lembro. Eu me lembro que em muitas vezes, a manifestação do Senhor cuidando de mim no meio dos meus inimigos. E quando eu me converti, era inimigo para tudo quanto é lado. Pois o Senhor entrou na arena e cuidou de mim. Um leão não me comeu, um urso não me comeu, cobra não me picou. Mal nenhum me aconteceu. Pelo contrário, o Senhor me tirou daquela situação, me transformou, me abençoou. E hoje eu estou aqui, feliz, abençoado, com prazer, mas precisando de ser trabalhado por Deus, porque nunca eu vou ser suficiente. Nunca eu vou poder dizer, para mim tá bom, já deu, eu sou suficiente. Nunca, nunca isso. Se o Senhor apartar de mim, não chamar minha atenção, não falar comigo, eu escorrego nas situações, eu arranjo, eu passo a ser meu auto-advogado. Eu mesmo julgo minha causa. E julgando a minha causa, eu condeno Deus, eu condeno o Espírito Santo, eu condeno o Senhor Jesus, eu condeno Raimundo e todo mundo. Esse é o ser humano. Está me entendendo? Eu não sei como você está hoje, eu não sei como é que está a sua vida baseada hoje, eu não sei. Mas o Senhor sabe, por isso que Ele está nos dizendo essa palavra que Ele deu a Miqueias, para que Miqueias transferisse para as pessoas, né, para a nação de Israel toda, e agora falando conosco aqui, através do rádio. E é bom que você ouça o Senhor, entenda o Senhor. Porque ele começa dizendo assim, ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouça os outeiros a sua voz. O que Deus está dizendo é o seguinte, ô Israel, você está bem calado. Você está brigando internamente, você está discutindo com você mesmo, você está em crise com você mesmo. Você está em crise de crença, em crise de identidade, em crise de entendimento. Você está desse jeito, você não sai do lugar. Você vai se explodir desse jeito. É hora de você gritar por esses montes aí. Eu quero ouvir a sua voz. Os montes querem ouvir a sua voz. Chegou a hora de você ir mais para perto de Deus, chamá-lo, buscá-lo com mais intimidade. Chegou a hora de você sair desse contexto aí de reclamação, de murmuração, de sofrimento e ir mais para perto de Deus. Porque se você for ficar preso à doença, à crise financeira, a problema de casamento, a problema dos outros, a problema social, a problemas com todo tipo de ordem e espécie, com você mesmo, ou você vai ficar preso dentro desse ciclo vicioso, vai virar um peão até cair, até chutar o balde, até abandonar o seu Deus. Sabia disso? Então, você que está aí numa situação assim, meio desagradável, meio difícil, pastor, não está fácil para mim. Entendo. Agora, você não pode ficar aí baseado nisso que você está sentindo e tomando decisões, aceitando pensamentos, argumentos dentro do que você está sentindo, dentro do que você está passando. Eu disse aqui, teve uma vez na minha vida que eu condenei a Deus. Eu disse, Deus foi culpado. Arrependi amargamente, mas eu estou falando aqui, ser humano não é brincadeira não. Talvez você esteja aí nessa situação, condenando alguém, culpando alguém. Isso é para se justificar. Sim, é verdade. Porque, na verdade, quando Deus abre a boca, quando Deus fala, convence a gente. E é isso que ele está dizendo aqui. Em vez de você ficar aí criticando, murmurando, reclamando, preso dentro desse redemoinho, preso dentro desse problema que não sai do lugar, sofrendo, produzindo muito pouco, não glorifica a Deus, não está feliz, não está bem, não está em paz. Você não pode ficar aí. Você não pode ficar aí nessa situação. Você precisa chamar a existência de Deus. É isso que o Senhor começa dizendo. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes. Quer dizer, sobe o tom, sobe o seu nível diante de Deus. E ouçam os outeiros a sua voz. Quer dizer, vai para lá. Esse silêncio em oração, isso não resolve, amigo. Isso não te leva a nada. Esse silêncio diante de Deus, você está aceitando tudo. É isso que o Senhor está dizendo. Israel está murmurando, está reclamando, está blasfemando, está falando bobagem, está pensando bobagem.
Cada hora chega mais gente para perto para falar bobagem, para influenciar a vida da gente, e a gente fica preso nesse lamaçal que não consegue ficar em pé. Ao passo que nós deveríamos estar tendo revelações diante de Deus, palavras que o Senhor está trazendo como resposta, não, nós estamos ouvindo os outros, nós estamos ouvindo nós mesmos, colocando a razão nas coisas, colocando sentimento nas coisas, colocando ciúme nas coisas, colocando essa revolta nas coisas. Nunca que a gente vai sair do lugar, nunca que a gente vai melhorar. Uma nação que só reclama, que só murmura, nunca sai do lugar. Uma família que só reclama e murmura, nunca sai do lugar. Uma pessoa que só reclama e murmura, nunca vai sair do lugar. É isso aí mesmo, até morrer. Eu acredito que a causa de muita gente abandonar o Senhor Jesus é porque primeiro abandonou ele mesmo. Depois, ficando preso em contextos naturais, próprio e dos outros, chega ao ponto de dizer e tomar uma atitude. Eu não vou mais à igreja, não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, não creio mais, e aí o fracasso é certo. Para a tristeza de Deus e vergonha nossa, o Senhor continua dizendo que Ele sabe disso. Ele sabe disso, a distância que nós estamos dele, o silêncio que nós fazemos para com Ele. Quando vamos orar, não temos argumento suficiente. Nossa oração é de urubu cansado. Não é aquela oração de revelação, de sentimento, de coração, de humildade. É. Ouvi os montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Controvérsia é que Deus não aprova o que você pensa, o que você fala. Você aprova, Ele não aprova, isso é controvérsia. Você entende uma coisa, o Senhor entende diferente, e Ele não concorda com você. Ele não concorda com as decisões, Ele não concorda com as ações, Ele não concorda com os pensamentos, Ele não concorda com esse mundo louco, porque o mundo é louco. Quando a gente coloca sentimentos, quando a gente coloca emoção, quando a gente coloca coração nas coisas, amigos ouvintes, não dá para vencer, não dá para sair do lugar. Quando o Senhor Jesus mandou a gente estar em espírito e não na carne, significa isso. Porque a carne ela é sentimental. Mesma hora que ela está triste, que ela está abatida, ela já está com raiva. Mesma hora que ela fala poucas palavras, ela já solta um argumento louco. Louco. Me entende? Então eu não conheço você, não sei nada de você. Não sei nada, nem quem é você, eu sei. Mas o Senhor sabe. Quando pega uma pessoa, Deus conhece essa uma pessoa. Quando pega um grupo, Ele conhece todo mundo no grupo. Quando pega todos, a nação inteira, Ele sabe de todo mundo. Ele está falando aqui para a igreja. Quantas pessoas já foram curadas por Ele lá atrás? Quantas pessoas já foram libertas por Ele lá atrás? Quantas pessoas já receberam uma palavra? Quantas pessoas já fizeram uma obra, já alcançaram uma bênção? Uma pessoa disse o seguinte outro dia, não, Deus já falou muito comigo. E aí, qual igreja que o senhor está? Não estou indo em nenhuma, não. A pessoa respondeu assim, então o senhor abandonou o Senhor? Não, não abandonei, não. Quem abandona a casa do Senhor, abandona o Senhor. Simples assim. Quantas pessoas já foram libertas por Ele lá atrás? Quantas pessoas já receberam uma palavra? Quantas pessoas já fizeram uma obra, já alcançaram uma bênção? Uma pessoa disse o seguinte outro dia, não, Deus já falou muito comigo. E aí, qual igreja que o senhor está? Não estou indo em nenhuma, não. A pessoa respondeu assim, então o senhor abandonou o Senhor? Não, não abandonei, não. Quem abandona a casa do Senhor, abandona o Senhor. Simples assim. Está vendo? A gente quer justificar as coisas da razão nossa. Isso é um problema. E Deus sabe disso. Então, o que Deus está querendo dizer e está dizendo para todos nós é que não adianta a gente ficar aí nas laterais das coisas, do exterior das coisas.
em cima do muro das coisas. Não adianta, não vamos vencer coisa nenhuma. Deus quer que nós assumamos a nossa vida. Leve essa causa perante Deus, leva essa situação perante Deus, leva a vida perante Deus. Senhor, está muito difícil, eu não estou aguentando, mas leva isso perante Deus. Porque ficar por trás, ficar escondido, ficar sentimental na situação, isso não vai cooperar bem. Primeira coisa, amigos ouvintes, o Senhor deve ser glorificado. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele deve ser adorado. Deus está dizendo aqui, nunca entrou em contenda com a sua casa. Deus nunca te enganou. Deus nunca te enganou. Está aqui no versículo 3. Povo meu, que tenho feito a você? O que eu tenho te feito? Com que te enfadei? Você cansou de mim? Mas o que eu fiz para você cansar de mim? Quem está falando isso é o Senhor, o Todo-Poderoso. Por que você não está indo na minha casa? Por que você não dobra mais os joelhos? Por que eu não vejo você lendo a minha palavra? Por que eu não ouço sua oração? Por que eu não tenho mais as suas lágrimas? Por que eu não tenho mais as suas declarações de amor para comigo? Por que eu não tenho você mais como serva, como servo? Por quê? Por que você não está na minha presença? O que eu te fiz? O que eu te tenho feito? Com o que eu tenho te enfadado? Deus está perguntando. E ele dá uma resposta. Eu tirei você da escravidão do Egito. Eu tirei você da escravidão do Egito. Não deixei nada, nem ninguém seu para lá. Eu trouxe todos. Eu levei para a melhor terra que Israel, que o mundo tinha. Eu reservei para você. Estava nas mãos de pessoas inimigas. E eu expulsei eles de lá e dei a terra para vocês. Isso aqui é um histórico, é um currículo. É inegável a existência de Deus na minha vida. É Ebenezer, para mim é Ebenezer. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu tenho cada coisa que eu não tenho como viver sem o Senhor. Eu não posso negar o Senhor porque vivi por Ele e quero morrer vivendo por Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A minha fé, a minha virtude, o meu prazer em estar na presença de Deus é o que me sustenta, é o que me dá vitória. Porque a vitória da minha vida vem do Senhor. A sua também. Então Deus está dizendo, por que eu não estou vendo você na minha presença? Por que eu não estou sentindo você na minha presença? Por que você reclama, murmura? Por que você joga pedra? Por que você blasfema? Por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Por que você faz aquilo outro? Por que isso? Está triste, está aborrecido, está revoltado, está nervoso, está chateado. Mas e daí? O que eu fiz para causar um mal, um dano a você? O dano quem causa sempre é a gente mesmo. Nós somos os culpados. E aí o coração entra nessa guerra, né? Contra Deus. É incrível como que a gente consegue colocar a nossa vida contra Deus. Sim, indiretamente que seja, mas é contra Deus. Quantas pessoas estão aí que já foram curadas por um milagre, estão contra Deus? Quanta gente já ouviu a voz de Deus? Quanta gente o Senhor já pronunciou o seu nome, fazendo-lhe promessas e abençoando? Quantas vitórias? Cadê esse povo? Cadê esse povo? Cadê sua atividade? Cadê suas orações, seu jejum, seu conhecimento? Cadê sua vida? Congregou uma vez comigo uma senhora, apaixonadíssima por Jesus, foi muito abençoada, época de avivamento, né? Tem 30 anos isso. E ela fez um voto a Deus, lá na madrugada. E ela, no primeiro culto que ela teve, que nós tivemos juntos, ela falou para mim assim, pastor, eu fiz um voto a Deus. Irmã, que voto foi? Eu vou buscar Ele toda madrugada, até o arrebatamento da igreja ou até a minha morte. E eu disse para ela assim, voto perigoso que a senhora fez. Voto perigoso que a senhora fez. A senhora não pode descuidar disso nunca, hein? Nunca. Se a senhora colocar razão, direitos, se a senhora colocar qualquer prioridade da senhora primeiro, a senhora não vai cumprir isso aí.
E uma madrugada que a senhora não fizer, a senhora vai quebrar essa aliança, esse voto. Quebrando o voto, a senhora estraga um monte de coisa. E ela afirmou, não, eu vou sustentar. Tem fé em Deus que eu vou sustentar isso até o último dia da minha vida ou o arrebatamento da igreja. Não sei o que deu, não sei onde ela está, se está vivo, se está morto, se conseguiu obedecer, mas é coisa humana, você está entendendo? Lá para frente a coisa muda um pouco, passar do tempo, eu estou falando disso. Você que aceitou Jesus há 30 anos atrás, há 40, 50, há 20, há 10, há um ano, você que aceitou Jesus ontem na igreja, pensa nisso. O tempo vai passando, e a gente tem uma tendência natural na vida da gente. Cuidado para que, quando chegar lá na frente, você não ter esse pensamento que teve Israel. Ao ponto de Deus ter que entrar em juízo contra eles. Olha, eu estou vendo vocês distante de mim. Estou vendo vocês muito distante de mim. Não ouço mais a oração de vocês, não me chega aqui a oração de vocês, não vejo consagração, não vejo busca, não vejo, vocês estão inertes, acomodadas, tranquilas. E isso está trazendo dificuldade, porque vem os problemas, as lutas, dificuldades, isso é diária, e vocês agora, ao invés de reagirem nisso comigo, virem até mim, para que eu possa julgar a causa, não, vocês estão reclamando, vocês estão criticando, vocês estão brigando, vocês estão criando caso, vocês estão blasfemando contra ele por causa disso aí. Entende, queridos ouvintes, o que Deus está dizendo? Ele chamou uma nação, ele disse, eu dei para vocês Moisés, eu dei Arão, eu dei Miriam, 3 irmãos. A importância desses homens, desses 2 homens e essa mulher, na direção de Israel, foi um negócio maravilhoso. É só você ler os fatos deles, o que fizeram no êxodo, foram usados demais. Miriam dançou depois do mar, pegou o tamborim, dançou cantando música, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Arão, grande sacerdote, Josué, um grande líder. Quer dizer, Deus tem dado a nós tudo que a gente precisa. A questão é que às vezes a gente esmorece nisso. Às vezes a gente endurece quanto a isso. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu não gosto do pastor fulano. Pois bem, Deus está te dando um pastor fulano e você está dizendo, eu não gosto dele. E isso não vai gerar problema para você? Não, Deus te coloca numa igreja tal e aí você diz, não estou gostando dessa igreja. E toma decisões por você mesmo. Eu estou em dificuldade, não dizima, eu estou em apuro e não vai à igreja, eu não tenho tempo, eu estou cansado demais e não vai à igreja. É isso, a gente começa a falar, a ter ações, atitudes que simplesmente viram uma controvérsia. Nossas razões, nossos direitos nos atrapalham. Igreja de Laodiceia, que é a igreja do século XXI, é isso aí, direito do povo. Usamos os nossos atributos de direito e simplesmente não fazemos o que o Senhor coloca em nosso coração, ou o que a gente tem propósito de fazer, modo de ser. Desperte-se você que está aí na igreja morno, desperte-se você que está aí na igreja frio, desperte-se você que não está bem, acorda para isso. Você não tem direito de sair condenando os outros, culpando os outros, sendo juiz de causas, você não tem esse direito. Pastor, mas eu queria que eu tivesse dias melhores. Eu também queria que você tivesse, Deus também quer. Mas, em primeiro lugar, Ele quer que você passe por isso aí. Então, passe, dando glória a Deus, cantando, louvando. Fura esse coração para ele sair, essa tristeza, esse sangue pisado, isso tem que sair daí. Esse sorriso tem que voltar à sua face. Esse prazer de orar tem que voltar em você. A sua voz tem que sair para que os montes ouçam você clamando uma oração na madrugada. Quanto tempo já não ora? Quanto tempo já não busca a Deus? No monte, não vai no banheiro de madrugada, não vai à igreja, não participa de nada, nem sozinho, muito menos com o coletivo. O pastor está dando lá diretrizes, irmãos, amanhã nós vamos fazer isso, convoco a todos. Você não vai. Ainda justifica, ainda arranja argumento.
É isso que Deus falou, Israel, vocês não vão ser felizes com isso. Eu não estou feliz vendo vocês assim. Vocês estão reclamando. Vocês estão chateados, vocês estão murmurando, vocês estão gerando problemas, vocês estão criando problema. E eu não quero vocês criando problema, eu quero vocês na minha presença. Eu tirei vocês da escravidão do Egito, levei para a melhor terra. Eu tenho um plano na vida de vocês. Se curvem aos meus planos, à minha vontade. Você não é meu servo? Não é minha serva? Pelo menos você falou que era. E eu tinha você como servo. Então retorne isso, se posicione. Ah, pastor, não, eu desgostei. É, mas você tem direito de fazer isso? Você arranjou direito para você fazer isso? Eu desgostei e simplesmente abre mão? E se Jesus disser que eu vou abrir mão também de ter morrido por você na cruz do Calvário? Eu vou abrir mão, não vou aceitar mais aquele pau que eu levei lá, aquela morte horrível por sua causa. Eu não vou aceitar mais o ministério gerando um ministério na sua vida. Eu não vou gerar mais os dons e talentos que Deus tem te colocado. Já pensou se Deus também fizesse a mesma coisa? Mas Deus não faz, Deus é amor. Deus não desiste da gente. Por que você vai desistir dele? Deus não desiste da obra que ele está realizando para alcançar nossa família. Por que você vai desistir? Deus não desiste da obra de alcançar as pessoas, mesmo aquelas que a gente não conhece. Por que você vai desistir? Retome sua posição. Retome a sua posição. E o resto você deixa com Deus. Porque Deus vai ser glorificado na sua vida e vai muito te abençoar. Está entendendo, amigo ouvinte? Ouvi montes, a controvérsia do Senhor. Isso que Deus está fazendo, aplicando o juízo, ele está dizendo, eu não concordo com isso. Controvérsia é isso. Eu não concordo com você, eu não aprovo você, eu não aceito isso, eu não quero isso. Não te gerei para isso, não trabalhei na sua vida por isso, não investi na sua vida até hoje para você ser isso. Não, eu não aceito isso. Eu quero você na minha presença, brilhando, chorando, de pé, confessando o meu nome. Porque eu e você vamos fazer umas maravilhas por aí. Entendeu a mensagem, queridos ouvintes? Abre o seu coração. Sai da sua razão. Sai dos seus direitos. Sai do seu emocional. Sai daí. Sai disso. Tá prostrado? Levanta. Tá caído? Fica de pé. Tá parado? Começa a mexer esses pés. É um passo atrás do outro. Volte a servir a Deus. Volte a ser fiel, isso. Se o inimigo atrapalhou você com um argumento negativo, cuidado, jogue isso fora e retorne à fidelidade. Retorne à fidelidade. Porque se Deus está falando, significa que ele também vai cobrar. E ele não quer você inútil. Ele não quer você aí no canto julgado. Ele quer você na bênção. E você vai tomar uma posição nisso, tá bom? Que Deus te abençoe assim profundamente. E que o Espírito Santo consiga implantar isso na sua alma e te dar uma força soberana para que você alcance a vitória de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, tome posse. Deus conta com isso. Programa A Determinação Profética. A hora é essa.